Provérbios, capítulo 4. Nós estamos no devocional de número 41. Nós ainda estamos no 6º sermão. Capítulo 4, ele contempla, segundo a estrutura de Provérbios até o capítulo 9, ele contempla 3 sermões, ou 3 palestras, né? O 5, o 6 e o 7. Essa porção, do capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 19, é o 6º sermão, e hoje nós vamos finalizar esse 6º sermão nessa estrutura dos sábios. Nós temos observado como o pai aqui orienta o filho para que ele não percorra o caminho mau, para que ele não percorra o caminho de morte. E nós já vimos aqui, nos mais variados aspectos, os recursos que o pai se utiliza para alcançar esse objetivo. O tema da nossa reflexão de hoje, que é apenas o versículo 18 e 19 do capítulo 4, é a convicção que nos livrará do caminho da perdição. A convicção que nos livrará do caminho da perdição. Então, o pai está finalizando o sermão dele, nos versículos 18 e versículo 19. Vamos ler esses 2 versículos. Ele diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabe eles em que tropeçam. O sábio aqui, ele estabelece um contraste entre 2 caminhos. É a forma como nós vivemos. É a escolha que nós fazemos. Ele está expondo isso para o filho, para que o filho perceba que o caminho que ele trafega, ele já imprime o destino para o qual ele está caminhando. Então, de acordo com o caminho que ele anda, ele deve saber qual o seu destino final para esse caminho. Nós percebemos aqui no versículo 18 que ele faz um nítido contraste depois de expor qual é a astúcia dos perversos aqui. E aí ele já estabelece no versículo 18 que com os justos é diferente. O ponto aqui, irmãos, é de que essa convicção deve estar muito bem firmada no coração dos pais, para que eles possam imprimir isso na mente dos seus filhos. Eu estou usando uma linguagem aqui, que as Sagradas Escrituras que usa, em que o Senhor imprimiu a sua lei nos nossos corações, né? Então, nós devemos ter essa disposição que, se possível fosse, nós mesmos imprimíssemos essa lei no coração dos nossos filhos. O empenho que nós temos que dedicar para isso vai consumir a nossa vida, porque não há aspecto da nossa vida mais importante do que essa. Pleitear pela alma da nossa família, pleitear pela alma dos nossos filhos, para que eles possam descansar no destino eterno com o Senhor. Como é que nós fazemos isso? Incansavelmente inculcando sobre o caminho perverso e o caminho justo, o caminho torto e o caminho reto, o caminho mau e o caminho do bem. Incansavelmente, em cada decisão, em cada atitude, em cada escolha, de tal forma que a sua convicção estará completamente encharcada da percepção, do discernimento, que é isso que falta para os ímpios. Os perversos, eles não têm esse discernimento. Eles não sabem que o caminho mau é mau, porque se eles soubessem, eles não percorreriam esse caminho. Porque nenhum tolo quer o que é mau. O tolo só persegue o que é mau porque ele não sabe que aquilo que ele está perseguindo é mau. Porque se ele soubesse, ele não percorreria, ele não é estúpido no seu intelecto. Ele quer o melhor para ele. Então, aqui nós vemos ecoando o Salmo 1, entre o destino dos justos
e o destino dos perversos. Vamos ler o Salmo primeiro aqui. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Que é um diagnóstico, é uma verdade que está sendo dita. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, esses dois versículos, de forma muito clara, versículo 18 e versículo 19 do capítulo 4 de Provérbios, eles ecoam essa verdade aqui. É para a verdade desse salmo que todo o saltério olha. O Salmo 1 e o 2, eles são prefácios de todo o saltério. O que fica muito gritante durante todo o enredo do saltério, cada salmo que nós vemos ali, é essa verdade de que o justo prosperará. O justo prosperará. O perverso perecerá. O perverso, ele perecerá. Essa verdade que fica ecoando em cada salmo. É por isso que eles pleiteiam diante de Deus pelas promessas. Eles têm essa convicção. Se nós lembrarmos de toda a exposição do Salmo 119, que eu fiz referência aqui, o salmista ali é um jovem, é alguém que foi abandonado pelos seus, é alguém que está enfrentando perseguição, defraudação, calúnia, é alguém que foi retirado do templo, do culto ao Senhor, e ele está agonizando, vendo a sua fé se esvaindo por entre os seus dedos. O que é que o faz permanecer? A convicção daquilo que ele aprendeu do Senhor. É isso que o faz permanecer. É por isso que ele, naquele momento, naquele instante, ele sabe o significado de guardar as palavras do Senhor no seu coração, para que ele não peque. Pecar ali seria apostatar, seria blasfemar de Deus. Seria não confiar em Deus. Ali é pecar. Pecar ali não é consumir imoralidade, não é julgar alguém, não é mentir. Naquele contexto ali, pecar é não ser fiel ao Senhor. O que é não ser fiel ao Senhor ali? Não acreditar na promessa dele. Porque ele diz que o justo prosperará. É uma promessa isso. O justo prosperará. O que ele faz? Ele persevera. Porque ele sabe que é o Senhor que preserva. Porque o justo perseverará. Prevalecerá. É por ter a mente impregnada por essas verdades e o coração aquecido por essas promessas, que as circunstâncias ou as paixões não nos fazem tropeçar. Porque elas tentarão isso constantemente. Elas tentarão nos fazer tropeçar, algo que acontece corriqueiramente. O grande lance aqui é justamente esse discernimento. O ponto do pai aqui, o ponto do sábio aqui, é mostrar que existem dois caminhos nessa vida. E é isso que nós precisamos ensinar os nossos filhos, irmãos. Olha, existem dois caminhos. Agora você está por esse caminho. Então eu vou ilustrar para você o que você vai colher nesse caminho. Está de castigo. Vai ficar sem isso. Vai levar umas palmadas. Por quê? Porque é isso que tem no caminho mau. No caminho mau, não há prazer, não há gozo, não há satisfação. Nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos. Porque se ele vai para o caminho mau e ainda é recompensado, como nós estamos adestrando a sua alma? Como?
Porque se ele vai para o caminho mau e ainda assim é recompensado, ainda assim tem prazer, ainda assim tem gozo. Então, o que nós estamos ensinando? Nós estamos, na verdade, desfazendo do que a palavra de Deus ensina e do ensino da própria igreja. Nós estamos desfazendo, porque se a Bíblia diz uma coisa, os ensinos da igreja dizem uma coisa, e no dia a dia nós criamos os nossos filhos, ou o nosso lar, o cônjuge também, de outra forma, nós estamos desfazendo disso. Olha, o caminho mau não é tão ruim assim não, porque eu acabei de mentir e eu não fiquei de castigo. Eu acabei de desobedecer meu pai e minha mãe e não fiquei de castigo. Eu acabei de zombar do meu pai e minha mãe e não fiquei de castigo. Eu não fiz a tarefa de casa, eu me comportei mal na aula e não fiquei de castigo. Não tive nada de ruim, então o caminho mau é bom. Porque eu não cumpro com as minhas obrigações, que forjará em mim uma pessoa melhor. Me deleito na preguiça, na apatia, e ainda assim eu ainda recebo coisas boas. É o nosso papel mostrar aos nossos filhos o que cada caminho dá. É por isso que nós damos recompensas quando eles andam pelo caminho do justo. É por isso que nós recompensamos com palavras, com as ações. Mas existem dois caminhos. Existe um caminho de segurança. Esse caminho de segurança, ele precisará renunciar os prazeres desse mundo. Por isso a sua convicção precisa ser muito bem fortalecida, porque ele vai lutar contra as suas próprias paixões. Os prazeres desse mundo são incendiados pelas paixões da nossa carne. E ele vai lutar contra isso se ele não estiver muito bem centrado. Como é que forja uma convicção? Quando ela é latente no nosso lar, os nossos filhos não veem outra coisa senão aquela verdade sendo vivenciada dia e noite. Ele vai saber que aquilo é verdade porque nós vivemos por aquilo. Não são somente palavras. Eles veem o pai e a mãe, eles veem os irmãos vivendo isso. Eles enxergam, eles sabem que é possível viver por essa verdade proclamada. Eles veem essa verdade sendo encarnada, não apenas verbalizada. Para que quando chegar no momento de renunciar, ele vai estar fortalecido, porque o caminho de segurança exigirá de nós, irmãos, renúncia constante dos prazeres desse mundo. Nós já falamos sobre isso no devocional. E nós só renunciamos por aquilo que nós enxergamos valor. Nós não renunciamos por aquilo que nós enxergamos como pobre, como pequeno, como desprezível. Nós só abrimos mão por algo que valorizamos. Mas existe o outro caminho. Existe um caminho de desgraça. Esse caminho de desgraça estará recheado de prazeres desse mundo. Esse é outro caminho. Um caminho de sabedoria e clareza, versículo 18, e um caminho de ignorância e tropeço, versículo 19. Olha o versículo 18. Mas, então o texto aqui, ele quase que desenha diante dos nossos olhos que existe um caminho em que andando por ele nós enxergaremos, e existe outro caminho, versículo 19, que andando por eles nós seremos como que cegos. Versículo 18, ó. Mas a vereda dos justos, o caminho dos justos, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Olha esse progresso de discernimento, olha esse crescimento de sabedoria, e vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O justo, ele enxerga e discerne o caminho em que anda. É o grande contraste aqui.
é o discernimento, é a percepção, é a decodificação, é entender o que é perigo, o que não é. O que é que dá vida, o que é que traz a morte. É isso, é esse discernimento. É por isso que o Pai munha aqui. O versículo 19, o caminho dos perversos é como a escuridão. Nem sabem eles em que tropeçam. E esse é o grande termo, saber desse contraste. Os perversos, eles vivem na cegueira, eles são como cegos, eles vivem de tropeçar, eles vivem de queda, eles vivem de deslize, mas eles não conseguem discernir para mudar. Isso é interessante, irmãos, porque cada saída que eles julgam encontrar, mais brasas ele amontoam diante de si. Quanto mais ideia eles têm para se desvencilhar dessa má sorte, mais eles acumulam prejuízo para si, porque eles não discernem. E esse é o grande foco. Discernir aqui significa alcançar o entendimento. Saber aqui, sabe, significa alcançar o entendimento intimamente. Intimamente aqui diz respeito ao fato de que existe a sensibilidade de perceber o que isso causará. É essa insensibilidade que faz com que os perversos andem para a morte e simplesmente não saibam. Não sabem. Eles não sabem que o seu caminho é caminho de morte. Eles não sabem que a vereda, a estrada pela qual estão caminhando vai redundar em desgraça. É por isso que eles se lambuzam cada vez mais na lama e é por isso que eles se amarram cada vez mais nos seus laços. Eles continuam lutando com as mesmas armas, é a calúnia, é a difamação, é a mentira, é olhar para a pessoa ao redor e ver uma oportunidade para ganhar. Vocês já perceberam como os perversos, eles se utilizam das nossas fragilidades? Às vezes nós estamos passando por um momento frágil, um momento difícil, e eles chegam com toda a sedução, querendo ganhar o nosso coração, para que aquele momento de fragilidade seja para eles uma oportunidade de obter, de ganhar cada vez mais. E eles julgam que fazendo assim eles vão lucrar. E quanto mais eles têm, mais eles acumulam desgraça diante de si. Por isso eles vivem de tropeço em tropeço e todas as soluções que encontram por serem cegos só os fazem tropeçar cada vez mais. É isso que nós precisamos ensinar. Num determinado comportamento da nossa esposa. Por que você fez isso, meu amor? Mas por que você julgou que esse comportamento era o melhor? Por que você considerou que essa atitude era melhor? Por que você fez isso, meu filho? Por que você considerou que isso daqui era a melhor opção para você? Não tinha outra opção? E o que é que você aprende aqui em casa? Como é que você tem sido ensinado? A opção era essa? Isso é bom ou é ruim? É ruim. Você acha que isso vai resultar o quê? Se é ruim. O que você vai colher disso? Você plantou. Você está vendo o que você fez aqui? Você plantou algo. Você vai colher. Então eu vou ensinar para você agora qual é a colheita que você vai ter nesse caminho. É essa colheita aqui que você vai ter nesse caminho. Nós fazemos isso todos os dias, 50 vezes por dia, no pastoreio do nosso lar. É a nossa responsabilidade. Mas nós só faremos isso, nós entendemos a importância da alma daqueles que Deus colocou sob nossa responsabilidade. Você pai, você mãe, você futuro pai, futura mãe. Você que é membro dessa igreja, que é responsável pelo outro. Você que é crente, que é responsável pelo irmão.
Essa é a nossa responsabilidade. Os perversos, eles vivem num labirinto construído pela vaidade e pela ignorância. E como cegos que não o veem, vive andando nesse mundo tateando pelo escuro e se contentando com tudo que encontra. Tudo que encontra. A convicção que nos livrará do caminho da perdição é aquela que nos faz discernir entre o caminho do justo e o caminho do ímpio. Nós não podemos aceitar, irmãos, que as habilidades para conquistar esse mundo dos nossos filhos e em nós mesmos sejam mais gritantes do que as habilidades celestiais para conduzi-los para a eternidade. Nós não podemos aceitar isso. Nós estaremos perdendo agressivamente a nossa guerra. Nós estaremos encurralando os nossos filhos, a nossa casa, num labirinto de perdição. Nós temos que ensiná-los a discernir o que vem do Senhor e o que vem da própria carne. Esse é o nosso papel, é por isso que nós estamos aqui, irmãos. Por que então nós estamos na igreja? Por que então nós lutamos tanto para forjar uma igreja piedosa, uma igreja saudável, uma igreja que teme o Senhor? Por que nós lutamos tanto para o discipulado, para a sala de discipulado de novos membros, para os aconselhamentos, para as exposições bíblicas? Por que nós fazemos isso? Nós fazemos isso com um objetivo, não é porque nós precisamos satisfazer essa inquietação religiosa que inatamente está no ser humano. Não é por causa disso, irmãos. Nós temos um propósito e nós vivemos segundo esse propósito, irmãos. Se aquilo que nós fazemos nos dias que nós não estamos aqui não coopera para esse propósito, nós estamos sabotando a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus. E nós estamos sabotando a força que precisaremos no dia mau. O dia mau chega invariavelmente para todos nós. E se nós não estivermos munidos, preparados, nós seremos os responsáveis por essa sabotagem. Porque nós levamos de forma leviana toda a nutrição. Por que você é bombardeado aqui com o ensino? Você acha que é só para o seu gozo? Porque você vai sofrer. Você passará por dificuldades no casamento. Você passará por dificuldade com seus filhos. A morte vai lhe açoitar. A perda vai lhe açoitar. E como você vai estar preparado para esse dia? Como? Com tudo isso aqui que você recebe. Aí você vai glorificar a Deus no dia mau. Você não vai ficar na autocomiseração, na autopiedade. Você vai glorificar a Deus. É para isso que você é munido, é para isso que você é fortalecido. Não desprezemos, irmãos, todos os instrumentos que o Senhor nos dá. Nós somos imensamente indesculpáveis. Nós temos tantos recursos. Nós temos um local tão aconchegante. Nós temos recebido alimentos semanalmente que muitos irmãos e muitas igrejas não recebem. Isso deve fazer com que nós honremos o Senhor com a nossa vida. Vamos rogar ao Senhor da igreja que nos ajude a olhar de forma mais intencional tudo que o Senhor tem nos concedido. Santo e maravilhoso Deus, Pai de nossas almas, a Ti, ó Deus bendito, seja a honra, o louvor, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Nós tributamos ao Senhor, ó Deus, a honra que lhe é devida. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, por tão maravilhosa graça realizada em nós e através de nós. Com teu maravilhoso amor com que nos amou em Cristo Jesus, nos arrancando do reino das trevas, de cegueira, de ignorância e de desgraça, e nos colocando no reino do Filho do teu amor, ó Deus, para viver uma vida justa e piedosa,
uma caminhada de constante mortificação, ó Deus, para que Cristo Jesus, o Teu Santo Filho, nosso Redentor, fosse visto em nós, pecadores. Ajuda-nos, ó Deus, que nós possamos entender o motivo que nos faz vir aqui todas as semanas, ó Deus. O motivo de gastar tantos recursos financeiros nesse local. O motivo da adoração. O motivo do culto. Que seja para a Tua glória através de pecadores, ó Deus, frágeis, pequenos, mas não indefesos. Porque o Senhor zela por nós, ó Deus. Ajuda-nos a olhar para os nossos filhos com maior intencionalidade, ó Deus. Ajuda-nos a olhar para o nosso lar com profundo temor, não suportando, Deus, que eles sucumbam às atratividades desse mundo e desprezem, ó Deus, as realidades celestiais que tocou essa presente era. Nos ajuda, ó Pai, nós clamamos a Ti. Usa tudo o que fazemos para a Tua glória, que seja do Teu agrado, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.